Saudações fraternais. É uma honra estar aqui com vocês novamente e vamos falar um pouco aqui sobre os fundamentos da ética estoica. Os fundamentos dentro daquele pensamento, que surgiu na Grécia Antiga e que é útil até hoje, que se espalhou por vários países, povos, culturas, espaços e tempos, mas que também acreditamos que tem alguns elementos que já existiam em outros países e que talvez tenham sido acrescentados ao estoicismo no período do helenismo, justamente, que é o período onde a cultura grega se mistura com a sabedoria e o conhecimento da Ásia tradicional. Eu digo tradicional no sentido de cultura e de conhecimento, de riqueza, de sabedoria, aqueles países por onde as tropas de Alexandre passaram e que ajudam a fazer a riqueza e a diversidade cultural da Ásia, tão enriquecedora para a própria Ásia e para a própria humanidade. Dos fundamentos da ética estoica, eu vou colocar alguns conceitos gregos. Os princípios éticos estoicos são fundamentados na busca pela virtude e na busca pela felicidade. Aí tem o princípio de arete, que é o sentido da virtude, que os gregos colocavam como uma qualidade, a qualidade que os nobres têm, entendeu? E alguns consideram que esse arete ajudou a derivar a palavra arte hoje, arte. Quando alguém domina alguma coisa com qualidade, com virtude, quando você tem muita habilidade para fazer uma coisa, faz com responsabilidade, faz com amor, faz com dedicação e com senso de perfeição, diz que você faz arte. E se você parar, a palavra é muito parecida, arete, arete. Com o passar do tempo, arete pode se transformar em arte. A arte é um arete, é uma qualidade que você tem. E os estoicos desenvolveram, eles identificaram quatro virtudes fundamentais, que seria a justiça, a moderação e a sabedoria e a coragem. São quatro virtudes muito caras para o estoico. Temos também a questão do autocontrole. O estoico preservava muito isso, eles achavam muito importante. Porque com o autocontrole, com o autocontrole você existe uma condição no autocontrole que, na verdade, ela é realista, ela é racional. Porque o autocontrole, na verdade, é o único controle que você pode ter. Você quer controlar outras coisas lá fora, fica muito difícil controlar as coisas lá fora. E o autocontrole quer dizer o controle de si mesmo, autós, em grego, a si mesmo. Você controla a si mesmo. É um cara que você pode... Nós falamos da questão do círculo do mestre, lá do filme do Zorro, onde o círculo do mestre é pequeno, porque é o limite dele. O mestre sabe que é limitado, e sabendo que é limitado, ele controla a si mesmo. Tem lá o provérbio que fala que o jovem quer controlar o mundo, quer consertar o mundo, ele não consegue. Depois vai ficando mais velho, ele quer consertar só o país. Aí chega um momento que o cara quer consertar só a cidade. Aí depois você vai evoluindo, ficando mais velho. Pô, eu gostaria que minha rua fosse melhor. E chega um momento que você percebe que você poderia melhorar a sua casa, se você fosse bem habilidoso. E aí diz a piada, que o jovem não consegue nem arrumar seu quarto e depois quer consertar o mundo. Alguns dizem que consertar o mundo começa por arrumar a cama. Então isso é uma coisa de limite e uma questão de autocontrole. Controle a você mesmo, porque dizem que controlar os outros é um ato de força, controlar a si mesmo é um ato de poder. Quando você controla a si mesmo, você libera tanta energia, porque, primeiro, você não está gastando energia com outra coisa. Segundo, você está avaliando você. Se você está controlando você, está avaliando você. Então, você reduz sua margem de erros, porque com desatenção, a probabilidade estatística de que nós possamos cometer mais erros é maior. Eu não estou atento, eu estou agindo aí sem ficar atento aos meus atos, às minhas escolhas, às minhas decisões. Se eu não presto atenção aos meus atos, escolhas e decisões, a tendência é que vai ter atos, escolhas e decisões mais errados, mais erráticos e mais problemáticos, entendeu? Então, quem tem autocontrole já está se avaliando. Eu não posso fazer isso. E esse autocontrole, então, economiza erros porque não gasta energia com os outros, você diminui sua quantidade de erro, porque você está atento ao que você faz, e finalmente, quando você está atento ao que você faz, você começa a fazer as coisas de uma melhor maneira. E se você tem um desempenho melhor, a tendência é que você vai colher mais frutos, entendeu? Tem problema. Nem sempre o planejamento dá resultado, nem sempre a disciplina dá resultado. Mas
A maioria das pessoas que obtêm resultados obtiveram porque tiveram disciplina e planejamento. Isso é uma coisa que você pode fazer. Apesar de que tem um filósofo alemão que falou que planejamento é aquilo que não resiste ao contato direto com a realidade. É meio verdade. O planejamento nem dá. Você vê em planejamento que a realidade, como diz a brincadeira no popular, na teoria, a prática é outra. Porque o planejamento não deixa de ser um ato teórico, um ato de pensamento, de projeção do pensamento. Mas, eu digo, nem todo planejamento deu resultado. Mas muito resultado vem do planejamento. Os países que planejam mais tendem a obter melhor resultado do que os países que são caóticos, que não têm objetivos. Entendeu? Que não tem objetivos, que não tem planejamento. Pode observar, por exemplo, um exemplo bem claro disso é a corrida ao espaço. A corrida ao espaço é disputada, ampliada, aperfeiçoada, incrementada e desenvolvida por países que têm uma equipe de cientistas e de administradores comprometidos com a conquista do espaço. Eu nunca ouvi falar que um país que não paga cientistas bem, que não faz planejamento científico, tenha lançado naves ao redor da Lua, ou de Marte, ou de Vênus. Geralmente são os países que estão preocupados com a corrida no espaço, que têm algum sucesso na corrida no espaço. Então, começa que eles demonstram foco. Foco da Rússia, o foco dos Estados Unidos, o foco da China, a Índia está chegando agora meio atrás dos outros, mas com muito boa vontade. Eles têm foco de chegar e ampliar sua conquista do espaço. E nisso aí, esse foco faz com que eles tenham disciplina, tenham recurso e tenham esse controle de buscar atingir a meta. Então aí o planejamento é importante. E o planejamento é uma espécie de autocontrole. No caso de países, vamos fantasiar aqui, imaginar os países como seres humanos, né? Então, se um homem tem controle, ele faz o planejamento para ele. Se um país é um país que quer ter autocontrole, vai fazer o planejamento para o país. E assim como no homem, assim como no país, nem sempre o planejamento dá resultado. Mas as pessoas que obtêm bons resultados costumam obter através do planejamento. E mesmo quando o planejamento não dá todos os resultados que você quer, ele dá alguns resultados. Como, por exemplo, na parte do controle do planejamento, você já percebe seu limite, já percebe suas falhas, já percebe o que você não tem. Como, por exemplo, Elon Musk. Elon Musk foi para a Rússia, para uma reunião com cientistas russos e administradores russos e um grupo de americanos. Eles queriam comprar os foguetes, queriam comprar a tecnologia da Rússia e equipamentos. A negociação deu errado, não conseguiram fazer negócio. E alguns americanos ficaram tristes, poxa, nós viemos a Moscou para conseguir equipamento, hardware e tecnologia, não conseguimos, vamos voltar. Iam voltar triste. Reza a lenda, não sei se é verdade, que quando o avião decolou do aeroporto de Moscou, que estava ainda, do avião eles podiam ver a cidade de Moscou ainda, Elon Musk começou a sorrir e os caras, mas nós não conseguimos, nós fracassamos, falhamos, você está alegre? Eu estou alegre porque nós não vamos precisar desse material que a gente veio comprar não. Eu já sei como é que nós vamos fazer. Ou seja, foi de um planejamento, de obter foguetes, de obter tecnologia, que eles obtiveram tecnologia de outra maneira. Ou seja, só conversando lá, Elon Musk começou a ter ideia lá de conversar com os russos. Ele é muito inteligente, é um cara que domina a ciência e a tecnologia como poucos. E ele já teve a ideia de como é que ele ia fazer o processo dos foguetes americanos. E aí você vai ver que a SpaceX é uma empresa corajosa que cometeu erros, explodiu alguns foguetes, mas no final ela está suprindo o governo americano em suas necessidades. Quem está resolvendo parte do problema espacial americano é a SpaceX, a empresa de Elon Musk, que antes dele os americanos costumavam comprar da Rússia, que as pessoas têm informações erradas. A mídia engana as pessoas são inocentes. Acho que os americanos são os senhores da corrida espacial, não são. O homem chegou à Lua, disse que chegou à Lua, chegou, mas os americanos usavam os foguetes russos. Durante anos, durante muitos anos, os astronautas americanos iam para o espaço em naves russas. Isso está acabando, eles iam para o espaço com naves russas. Então, Elon Musk entrou aí para colaborar, para lançar satélites, lançar equipamento. Então, Elon Musk está prestando muito serviço para o governo americano, que era um serviço que os russos faziam. Ele está entrando na corrida espacial pesadamente, com qualidade, e assim, foi fruto, ele iniciou. Parte desse processo
foi de um planejamento de comprar na Rússia, que não deu certo a compra. Ou seja, o planejamento inicial não deu, mas moveu. O planejamento vai você se mover numa direção. Então, nesse sentido, eu quero dizer que a importância do autocontrole é fenomenal. Porque mesmo quando você não consegue tudo que você quer, você consegue identificar problemas. E quando você identifica o problema, já é meio caminho andado para você resolver. Então, o estoico preza muito o autocontrole de si. E se ele é um imperador como Marco Aurélio, ele vai querer o controle do império, de forma que o império próprio possa se controlar sem que os inimigos imponham sua vontade. A questão de impor a vontade ao outro. O mais fraco consegue ser dobrado pelo outro. E quem é o mais forte? O mais forte não é o que tem mais força. O mais forte é quem pensa mais, quem usa mais a razão e usa melhor os meios de que ele dispõe. Então a racionalidade e o autocontrole são virtudes estoicas, eram valorizadas no passado e são úteis até hoje. Entenda, quando eu falo assim que pode, uma parte e tal, parece um pouco aquela coisa de Caetano Veloso que fala ou não. Você fala de um lado e fala do outro. Não, eu estou tentando dizer que nada é perfeito, nada é completo neste mundo real que nós vivemos, né? Como dizia um amigo meu, ele brincalhão ligado à filosofia indiana, nós vivemos nesse mundo, nessa caliúga, nesse vale de lágrimas, onde impera a dor e o sofrimento. Então tem gente que pensa assim, mas de qualquer modo, as coisas não saem do jeito que você quer. Mas quando você planeja, você consegue algo. Principalmente quando você planeja, levando em conta a sua força, seus recursos, suas habilidades. Essa é a questão de você combinar, é a questão dialética. Você combinar as suas habilidades com as limitações. Suas habilidades vão até aqui, até um ponto. Aí você tem que planejar aquilo. E saber que você tem um limite onde você não vai conseguir ir. Se você sabe o limite onde você não vai conseguir ir nesse momento, você pode então planejar para ultrapassá-lo depois. Ou seja, a única maneira de você superar suas limitações é começando por conhecê-las. Ah, eu não posso dar um pulo de 30 centímetros, então se eu sei isso, eu vou treinar um pulo de 10 centímetros, de 20 centímetros, e assim aqueles mestres orientais conseguem dar aqueles voos de 2 metros e tal, através de um treinamento gradativo. Você, gradativamente conhecendo seus limites, você pode ir superando. Você vai superando através do treinamento, da disciplina, ou seja, sempre essas virtudes estoicas, a disciplina, o esforço, o autocontrole, faz com que você desenvolva a sua arete, as suas virtudes. Você desenvolve suas virtudes com disciplina. E um dos princípios da disciplina é o quê? É o autocontrole, tá certo? Vamos aqui, outra coisa, apatheia. Apatheia seria o quê? Patós. Seria paixão, né? O que nós chamamos de paixão? Os gregos falam, né? E a é um princípio, um princípio, né? Que você, um prefixo de negação. Alguma coisa não é, em grego você começa com A. Você diz o A para dizer que não é. Por exemplo, átomos. Divisível. Toma é divisível, divisão. Atomos é o que não divide. Pelo menos achavam assim, né? O átomo foi chamado por isso, que eles achavam que não dividiam. Não era dividido. Então, apatheia seria sem paixão. Que aí em português vai dizer apatia. Apatheia. Apatheia é apatia. Apatia é assim, você ficar indiferente. Você não tem paixão, mas não é aquela indiferença dande, sei lá, aquela indiferença de ficar sem se preocupar ou sem valorizar os outros, sem respeitar. Não é indiferença desrespeitosa. É uma indiferença, uma apatia sábia. Eu não posso consertar aquilo. Eu vou relaxar, vou ficar tranquilo. Eu não posso consertar aquilo, eu vou relaxar, entendeu? Então, essa apatia é uma qualidade estoica. Uma indiferença às coisas externas. Não é apatia do idiota, do alienado que não percebe as coisas. Não. Você percebe o mundo, você está atento, mas você sabe que não pode fazer nada sobre aquilo. Quando você sabe o seu limite, aí você só pode se tranquilizar das coisas, entendeu? Você se tranquiliza daquilo que você não tem controle. Com isso aí, você vai ter um melhor desempenho nas coisas que você controla. Então essa é a função da apatia. É economia de energia, uma das funções. Tem várias funções que os estoicos falavam e eu não tenho nem visão assim para entender tudo que eles viam. Que os homens eram muito sábios, eles tinham muita sabedoria e prudência, um bocado de qualidades aí que são difíceis no dia de hoje. Mas uma das vantagens que a gente pode ver na apatia ou na apatheia, nessa qualidade de indiferença às coisas externas,
é que você economiza energia. Assim, eu vou me concentrar aqui no que eu posso. Aquela coisa eu não posso influenciar, então vou concentrar no que eu posso. Economizando energia, você fica mais forte. Vai sobrar energia para as coisas que dependem de você. E aí você aumenta a sua chance de sucesso, de atingir seus objetivos, certo? Essa é a questão. Outra questão importante do estoicismo é o amor fati. O amor fati seria o quê? Aceitação do destino. Um amor pelo destino. Amor fati. Fati seria o destino. Onde as coisas vão ter que acontecer. As coisas vão acontecendo. O estoico aceitava o destino. Ele não lutava contra o destino. Eles têm uma visão um pouco assim, você poderia dizer religiosa, ou mística, ou até racional. O universo funciona. Eles acreditavam na lógica do universo. Uma característica estoica é isso. Então, essa amor fati seria confiança no logos. O logos para os gregos é uma palavra complicada de traduzir. Eu vou tentar aqui, vou descrever, vou ajudar, vou esclarecer, mas vão ficar dúvidas e tranquilo, porque o logos é assim. É como o princípio grego do Tao, ou o princípio grego do Tao, desculpa-me, o princípio chinês. O princípio chinês do Tao é um princípio não definido, porque já começa lá nos textos taoístas. Aquilo que pode ser dito não é o verdadeiro Tao. Então, toda vez que alguém fala do Tao chinês, já está se afastando do verdadeiro Tao, porque o mestre que escreveu sobre isso, o verdadeiro Tao não pode ser descrito. Se você descrever, não é o verdadeiro Tao. Meu amigo, um grande intelectual, Sérgio Sena, fala: física quântica. Muita gente fala sobre física quântica, pouca gente entende, porque dão uma definição de física quântica com exatidão, com enquadramento, e justamente a física quântica trata das coisas que não são muito enquadráveis, das coisas que não são muito controláveis. Você não pode botar dentro do quadradinho que ela vai pular, é a coisa que tende a sair da caixa. Não tem caixinha para guardar a física quântica, entendeu? Só a caixinha do gato de Schrödinger, mas simbólica, né? A tendência, e mesmo assim você não sabe o resultado do que aconteceu dentro da caixa, do famoso gato quântico, né? Então, a física quântica, ela é imprecisa. Até o conhecimento nosso hoje. Pode ser que no futuro torne-se uma ciência exata, previsível, calculável, como a física newtoniana. No caso dos estoicos, a aceitação do destino é a confiança no logos. O logos seria o fluir das coisas. Assim como o Tao chinês, as coisas fluem. As coisas fluem no tempo. Você flui aonde? Está tudo parado. Você olha para uma pedra, a pedra está parada. Não está. Primeiro que ela está fluindo no espaço, e segundo Einstein, ela vai estar fluindo no tempo também, já que é uma relação dialética entre espaço e tempo. Não dá para andar no espaço sem andar no tempo, e não dá para fluir no tempo sem estar em algum lugar do espaço. Então, o espaço e o tempo estão integrados. E nessa integração do espaço e do tempo, as coisas viajam. E como as coisas eu falo os homens, os reinos, as tropas que invadem o país, as tropas que são derrotadas, as tropas que são vencidas, as tropas que vencem. Na própria caminhada as pessoas vão envelhecendo. Imagina como fala na Bíblia, Moisés levou 40 anos andando no deserto. Então, enquanto caminhava no deserto, as pessoas envelheciam. Mas se uma tropa faz uma marcha de 10 minutos, ela também envelhece. Só que não é perceptível, né? 10 minutos é rápido. Aquele astronauta russo, cosmonauta, aliás, não tem astronauta russo, certo? Tem cosmonauta. Sergei Krikalev, parece, se não me engano o nome. Ele viajou no tempo, gente. Fora, diferente da gente. Ele estava na estação espacial e lá tem um relógio atômico que controla o tempo. Não é essa estação, acho que era na Mir, parece. Ele estava na estação espacial que lá tem um relógio atômico que controlava o tempo. Que o relógio foi ajustado junto com o relógio da Terra, com margem mínima de variação. Então, os relógios correm iguais, de forma eles correm no mesmo tempo. Mas só que na estação espacial estava outro tempo. Por quê? Porque a estação espacial fora da Terra já é outro tempo. Voltamos a Einstein. O espaço deforma o tempo e o tempo deforma o espaço. Há uma ligação entre espaço e tempo. Não dá para a gente separar, nós não conseguimos, só teoricamente. Você pode separar no discurso, mas na prática o espaço e o tempo estão interligados e são influenciados pelas massas gravitacionais. Então a Terra é uma coisa, uma estação espacial fora da Terra é outra, do ponto de vista gravitacional. Então o tempo, né, e também da distância, né? Então o tempo na estação espacial é diferente do tempo na Terra. Então teve um cosmonauta russo que viajou no tempo. O tempo dele era outro, diferente da gente. Depois desceu para a Terra, mas ele
houve uma variação do tempo dele para o tempo nosso, pelos relógios, né? Então, essa é a questão do Logos, é o fluir da natureza. Então as pessoas fluem no tempo e no espaço. E esse fluir da natureza, os chineses chamam de Tao. É o fluir dos acontecimentos. Imagina a vida como um rio. Tudo que acontece na rio é o rio. Porque o rio nada para, né? Por que o rio? Porque o rio é um lugar que tem movimento. Qualquer coisa que você joga no rio, você joga um pedaço de madeira. Eu já tive a oportunidade de conviver, de observar rios, observar enchentes, já tive situações de emergência, algumas vezes de enchentes terríveis, e você vê que o rio leva tudo pela frente. Veja as reportagens do Rio de Janeiro que aconteceu um dia desse. A chuva leva tudo pela frente. Então o rio tem uma força que ninguém controla. É por isso que o filósofo antigo chinês vai falar do rio como símbolo da mudança das coisas. O próprio filósofo grego Heráclito vai falar do rio. Um homem nunca banha duas vezes no mesmo rio. O que é que Heráclito quer dizer com isso? É que o homem que banhou no rio ontem, hoje é outro homem. É mais velho, é mais sábio, ou mais louco, ou mais prudente. Houve uma mudança de um homem de ontem para hoje. Então, quando ele vai ao rio, não foi o homem que foi ontem, é outro homem que foi. Porque já mudou a cabeça dele, a mente, o espírito, o comportamento e o próprio metabolismo. Quando chega no rio, a água que ele entrou também não está mais lá, porque o rio desceu, a água já levou, foi para lá. É outra água. É nesse sentido que o filósofo Heráclito de Éfeso, que eu gosto muito, eu acho um filósofo extraordinário, ele fala: o mesmo homem não pode se banhar duas vezes no mesmo rio. Esse é o rio da dialética. E esse rio, então, pode ser interpretado como o Logos dos gregos. O Logos, então, é esse fluir das coisas, é o fluir do caminho. Algumas pessoas traduzem: Logos é discurso, Logos é estudo. É assim, porque para estudar as coisas você tem que observá-las. E todo estudo mostra que as coisas mudam, as coisas estão mudando. Então, acompanhar o movimento das coisas é, de certa forma, um estudo. Aí o cara fala psicólogo, fonoaudiólogo, essas palavras aí, logo, porque os gregos, aqui para nós, aqui no Brasil, a gente fala que logos é discurso e que logos é estudo. De certa forma é, mas o logos é mais completo. O logos é um caminho mesmo das coisas, como as coisas fluem. E aí o estoico acreditava nesse fluir das coisas. E isso não é controlado pelo homem. O homem até controla o rio, bota uma barragem e tal. De vez em quando o rio quebra a barragem. Então, o rio é uma força que é controlada, como diz o espanhol, pero no mucho. O rio é controlado, mas de vez em quando o rio quebra uma barragem, entendeu? Então, a força da natureza, ela é muito forte. E esse fluir do rio, então, os chineses vão comparar com o Tao, que é o caractere chinês, parece até um barquinho. E o grego também vai comparar com o Logos, o rio. O Heráclito de Éfeso acredita no fluir das coisas. E esse fluir das coisas quer dizer movimento, impermanência. E isso está aí, nós chegamos à essência do estoicismo. O estoico percebe que as coisas mudam, as coisas não ficam fixas. E justamente porque as coisas mudam, um sábio não pode reclamar da mudança e não pode travar a mudança. O sábio estoico é como um surfista. O surfista não cria onda, ele não altera o mar e nem resiste ao mar. O surfista vai ao mar, ele aceita o mar como ele é. O surfista ama a onda. Eu nunca vi um surfista dizer: eu vou trocar essa onda, eu vou alterar essa onda, eu vou parar essa onda. Não. O surfista ama as ondas como elas são. O surfista é um símbolo de sabedoria, então. É um símbolo de sabedoria taoísta chinesa, porque ele flui com o mundo. O sábio taoísta não força o mundo. Ele deixa o mundo caminhar e ele caminha com o mundo. O sábio grego também, o sábio estoico, seja grego ou romano, ele percebe que ele não pode forçar o mundo. Então o mundo existe, o mundo caminha no seu próprio ritmo. Eu vou me ajustar ao ritmo do mundo. Esse se ajustar ao ritmo do mundo é dizer, reconhecer, existe uma ordem cósmica, um relógio cósmico que se move e eu sou engrenagem, então vou me ajustar, aceitar que eu sou um pequeno parafuso ou alguma coisa aí. Eu sou uma pecinha na grande engrenagem cósmica e vou seguir com ele. Daí que o mestre de artes marciais, herdeiro e descendente dos clãs de Yamabushi, fala na oração: não sou nada, sensei, que eu possa viver para servir a vosso propósito maior nesse fio de tempo. Esse sensei pode ser o mestre ali diante, está dando uma ordem, uma instrução, ou pode simbolizar o grande sensei, que é o universo, o Buda cósmico, o Adam Kadmon, aquele ser que nós chamamos de universo. Ele tem seus próprios planos, tem seu movimento. Você tem vários nomes, várias religiões, mas a verdade é que
a maioria das culturas reconhece que há uma força maior do que o homem e que faz as coisas fluírem. O chinês chama de Tian, Tian, caractere de céu. Os chineses chamam de céu. A vontade dos céus eu respeito. O homem sábio é aquele que vive segundo a vontade dos céus. Já na cultura cristã vai dizer: bem-aventurados os homens de boa vontade. Os homens de boa vontade são aqueles homens que têm vontade alinhada com a vontade suprema que rege as coisas. Isso é você aceitar uma ordem cósmica maior do que você. E você segue com a ordem cósmica. Quando você faz isso, você tem menos estresse e você consegue se beneficiar do fluir das coisas. Quando você respeita o rio, você navega melhor. Quando o surfista respeita o mar, ele flui através das ondas, se beneficiando desses movimentos das ondas com leveza, graça, harmonia e sabedoria, de forma poética, como vive um estoico através da vida, percebendo as ondas da vida sem se colocar contra a corrente, como se diz. Nesse sentido, o estoico aceita a ordem cósmica. Isso os antigos romanos chamavam amor fati. Amor fati seria o amor ao destino. Eu aceito o que está acontecendo comigo, o que aconteceu comigo até hoje. Eu aceito uma boa, não vou espinhar, não vou reclamar. Entende? Então isso seria viver de acordo com a ordem cósmica. O filósofo estoico vai estudar a natureza justamente para entender como a natureza funciona, para não ir contra a natureza. Uma das maiores virtudes do estoico é viver em harmonia com a natureza. É respeitar o universo e seguir esse fluxo do universo sem resistir, sem dizer eu sou maior do que o universo. Não. Seja humilde diante do universo, respeite e faça aquilo que depende de você. Faz tua parte, que eu te ajudarei. E aí tem Ikiosis, ou Oikeosis, que é a aceitação de si. Você vive de acordo com a natureza, mas a Ikiosis é você aceitar que você faz parte da natureza. E é o contrário do conceito de alienação, não. É um conceito de pertencimento, que a palavra oiko, escreve oiko, iko. São várias formas de pronunciar, mas a raiz iko, eko, oiko, em grego quer dizer casa. Então, a ikosis, ele escreve oikeos, mas a pronúncia grega mais aproximada seria ikosis. Seria você, é uma forma ecológica de você se integrar ao universo e ao mesmo tempo saber que você é diferente. O universo é minha casa, mas eu sou um indivíduo, eu sou uma criaturinha neste mundo maravilhoso aqui, e eu, como criatura neste mundo, vou sentir que eu pertenço a esse mundo. É o contrário do conceito de alienação. A alienação é quando o indivíduo pertence ao mundo e se estranha. Isso é estranho, eu não faço parte disso. Quando você não faz parte daquele mundo, que é o seu mundo, diz que você é um alienado. A palavra alien quer dizer outro. Você é de outro mundo, então. Você não é desse mundo? Não, eu não sou desse mundo, então eu sou um alien. Porque eu sou de outro planeta, eu não sou dessa civilização. Quando você é daqui, mas acha que é de fora, se você é de fora, então você é um alien, você é um outro. Agora, se você é daqui, se você aceita o seu meio, o seu ambiente, você vai ter um sentimento de pertencimento. Isso também reduz o estresse, isso dá calma, isso dá sabedoria, isso dá harmonia. Quando você está em harmonia com o seu ambiente, você é mais tranquilo e você percebe melhor as coisas. E percebendo que você é uma peça da engrenagem cósmica, você consegue vantagens de se beneficiar desse fluido da máquina cósmica e ao mesmo tempo você consegue não se estressar com coisas que realmente você não vai poder alterar. Então você economiza energia e ainda se beneficia dos fluxos favoráveis que você identifica por estar prestando atenção no funcionamento do mundo. Esse seria o viver de acordo com a natureza, o princípio da icose. É outro princípio importante do estoicismo, que nós refletimos aí sobre ele. E agora nós vamos fazer uma pequena pausa, né?